Olá, meus amigos e amigas, Damocles Lira aqui falando. Vocês conhecem pessoas que estão sempre reclamando de que com elas a vida é pior, que com elas tudo dá errado, elas sempre se sentem numa situação de estarem sendo oprimidas pela má sorte. Só que quando a gente olha de fora, quem observa de fora, a impressão que se vê é que a pessoa está provocando aquilo contra ela mesma. Ou seja, você olha assim de fora e calcula, vai dar errado. Vai dar errado. Se continuar fazendo desse jeito, não tem como dar diferente. Vai dar errado. Mas a pessoa não percebe dessa maneira. A pessoa age como que se tivesse com uma venda, o que a gente chama de um agir inconsciente. Ou poucas vezes, quando ela toma consciência, quando ela percebe isso, ainda assim está tão programada a fazer isso de maneira repetitiva que não tem força de fazer de maneira diferente. Você conhece alguém assim? Você já vê esse tipo de situação? Pois é, você sabia que isso pode estar, quase sempre na verdade, está conectado com impressões que o nosso aparelho psíquico e que a nossa estrutura celular absorveram desde lá da infância, desde lá dos nossos primeiros anos ou das vivências de infância, ou às vezes até de uma fase gestacional que foi passada de mãe para o feto através das emoções que a mãe sentiu. E isso conectado com um sentimento de rejeição, um sentimento de desvalorização, que faz com que a pessoa sinta que ela precisa sofrer, ela precisa ser punida, ela precisa pagar. E quando ela não tem uma motivação para pagar, para sofrer, ela cria. Ela age de maneira a criar situações onde ela vai sofrer, ela vai ser punida. Só depois é que aí ela vai conseguir aprender, vai mudar. E normalmente essa mudança é apenas pontual, é apenas naquela situação. Noutras situações, noutros momentos, noutras escalas, ela volta a repetir o mesmo padrão, para que esse ciclo sem fim, que foi programado na memória psíquica dela, no aparelho psíquico, volte a se repetir, a se repetir, a se repetir. Entende? Então, eu quero dizer que não precisa ser assim. Se você sente dessa maneira, se você percebe dessa maneira ou conhece alguém que sente dessa maneira, mostra esse vídeo para ela e indica para ela que procure um terapeuta. A pessoa pode se libertar desse padrão sozinha? Claro que pode. Em algum momento ela pode começar uma busca pessoal de autoconhecimento ou algo aconteça que ela diz, não, chega, a partir de hoje é diferente. Mas no geral, principalmente quem já vem repetindo isso de muitos anos, é bem mais fácil que consiga quebrar esse ciclo com a ajuda de um terapeuta. Existem diversas ferramentas, diversas abordagens psicoterapêuticas, das mais tradicionais, outras mais holísticas, mas é sempre mais fácil quando tem um mentor, uma pessoa que se dedicou anos e anos e anos ao estudo do funcionamento do comportamento humano, que vai ajudar você a entender melhor sobre gestão das suas emoções, que vai conseguir fazer essa sua conexão, que muitas vezes por uma barreira de defesa do nosso ego, de defesa, de proteção da nossa personalidade, a gente não quer olhar lá para trás, e aí com o processo terapêutico a gente consegue olhar de maneira mais fácil, e aí você vai se ver como em um espelho. E uma vez que você traga à luz esse processo, aí você ganha poder de decisão, poder de autonomia sobre ele. Enquanto é um processo inconsciente, a pessoa tende a ficar naquela repetição, porque comigo, eu só gosto de quem não gosta de mim, tudo que eu tento dá errado. Só que na verdade, como eu disse, quem olha de fora vê que a pessoa está se auto-sabotando. Por exemplo, trazendo mais uma vez para a questão de relacionamento, quando está tudo bem,
ela dá um jeito de enjoar, de mudar o temperamento, de fazer algo que o outro não gosta, para poder o parceiro reclamar, criar confusão, terminar, fazer ela sofrer. Aí depois ela pede desculpa, volta e agora tá tudo certo. Um exemplo básico. No trabalho essa pessoa tá tudo bem, de repente ela tem que criar confusão com algum amigo de trabalho para poder ser despedida, para poder criar uma justificativa para ela voltar a sentir aquele processo de dor que vem de uma programação de rejeição, de desvalorização, esses sentimentos que ficaram lá na mente, lá no subconsciente guardados. Freud foi muito sábio quando ele disse que o conteúdo psíquico não se perde. Ou seja, desde o nosso surgimento nesse plano, desde da nossa gestação, né? Aquilo que habita dentro de nós como conteúdo psíquico continua lá. Vão sendo feitas inscrições por cima, sobre inscrições, mas tá tudo registrado. Tá certo, pessoal? Então, pensem sobre isso. Se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que se encontra nessa situação e aquela coisa, o santo de casa não está mais obrando milagre, indique esse vídeo, incentive a pessoa a procurar um processo terapêutico, que eu acredito que vai dar muito resultado. Tem muita gente boa e eu aqui também estou disponível para receber vocês. Um abraço, fiquem bem.